O Bom Filho a Casa Torna, voltamos depois de um tempinho aí ausentes, porque a gente nunca para de trabalhar, mas são tantas vertentes que a gente precisa dar uma pausinha aqui, mas voltamos e agora, se Deus quiser, com bastante frequência, né? Com certeza. Tá de volta. Voltou, temos até uma vinheta agora, tá, gente? Olha que bonitinho, o negócio tá ficando profissional. E hoje a gente volta com um assunto que talvez é o que vai ser mais falado em 2026 e o que já foi mais falado em 2025, que são os agonistas de GLP-1, GIP, as famosas canetinhas como um todo, né? A gente viu que a demanda está muito grande, muitas pessoas usando, talvez não com tanta cautela quanto deveria, tanta responsabilidade quanto deveria, então a gente achou pertinente mostrar quantos suplementos podem ajudar nisso daí. Então, o tema do Podcaps hoje são os análogos de GLP-1, GIP e todas as vertentes a respeito do assunto. Obrigada, gente. Estamos aqui de volta, né, Ana, Sofia? Muito gostoso. E assim, gente, nós somos 3 farmacêuticas, então o que sobra para nós? Um monte de pergunta, paciente, clientes sempre perguntando o que mais que nós podemos fazer ou nós mesmos, né, orientando. Você está tomando os análogos? Então preste atenção, você precisa de ajuda. Sim. Né? Então, porque o corpo precisa. Como essas famosas canetinhas, né, meninas, elas diminuem o apetite, a pessoa come menos, consequentemente ela tem uma ingesta menor de muitos nutrientes, a importância, hoje nós vamos falar de tudo isso, a importância da atividade física, da suplementação, para que a gente possa manter nossa massa muscular. Então, a importância da suplementação para que a gente potencialize a resposta fisiológica, metabólica do nosso corpo e, consequentemente, a gente tem ainda melhores ações das canetas, né? Melhor aproveitamento, né? E manter o corpo bem funcionando, né? Porque, como a Ana disse, diminui a ingesta, então diminui a ingesta também de nutrientes. Sim. O corpo vai sentir. Tá? Vai perder peso ou vai diminuir, muitas pessoas tomam para outra necessidade, não somente para perda de peso, então vai melhorar essas funções metabólicas, mas consequentemente também vai alterar alguns órgãos do organismo, então isso precisa de um ajuste, de um olhar ali para que não sofra tanto e tenha o resultado desejado. E eu acho que é um gerenciamento que não vai depender somente do período que você usa. Então, o que você fizer agora vai refletir em todo o posterior, né? Então, é muito importante que a gente faça uma coisa muito responsável, muito coerente, para que realmente consiga manter os resultados, reduzir ao máximo os impactos e otimizar todas as questões com relação realmente a longevidade após o uso. Então, como a Ana disse, um dos principais pontos que envolvem essa questão da utilização dos análogos, eu acho que é a deficiência nutricional. Porque realmente é um ponto onde, eu não sinto fome, não tenho vontade de comer, ou até mesmo na ânsia de perder mais peso, a gente quer evitar ao máximo consumir os alimentos ali. Só que esse é um caminho que não é o saudável, tanto pela questão do gerenciamento de peso, que você pode até perder mais peso, mas vai ser muito possivelmente massa muscular, mas acima de tudo pela deficiência que vem de vitaminas e minerais. É isso. Então, qual que é o ponto aqui, né, Sofia? Suplementar micro e macronutrientes. Então, a primeira dica que nós podemos dar para as pessoas que estão nos ouvindo é o quê? Fala, Sofia. Suplementar vitaminas e minerais. A gente fez um composto, desenvolvemos um composto pensando exatamente nessa questão. Porque assim, a gente sabe, eu vou utilizar então um desses multivitamínicos que tem por aí, porque vai ajudar. Mas isso daí, para uma pessoa saudável, ingerindo uma quantidade boa de alimentos, já não é por vezes suficiente, quem dirá para uma pessoa que está em uma deficiência de alimentação nutricional. Então a gente precisa de um multivitamínico que seja mais completo, que tenha doses mais potentes, que tenha uma composição realmente nutricionalmente adequada. Então a gente pensou numa fórmula que fosse isso, né? E 3 cabeças farmacêuticas pensantes, realmente chegamos numa doses diferenciadas, que realmente tem uma ação de todos os minerais, né? Pelo menos aqueles mais essenciais, e as vitaminas também. Só que vitaminas que realmente atuam,
tenham uma biodisponibilidade, uma ação mais imediata, minerais na forma de quelados, que são, que você realmente vai, nós, né, de uma forma geral, absorvemos, e que de forma mais certa, mais rápida também, e que tem resultado. Então, fazer essa suplementação dessa maneira. Eu acho que aqui é um ponto bem legal para a gente deixar bem claro, que a Sofia e o Eunice já falaram, que é o porquê não tomar um pronto e não tomar um manipulado. Exatamente pelas doses. Quando a gente compra uma suplementação pronta, as doses ali, pessoal, doses de IDR, de injeção diária recomendável. Ou seja, aquilo que na realidade nós teríamos que dar num prato colorido ali dos alimentos. Quando a gente precisa corrigir algum nutriente, uma vitamina, nós precisamos de doses maiores, sim, porque senão a gente não consegue atingir níveis que nós desejamos com uma suplementação de doses muito baixinhas. É aqui que faz toda a diferença de um suplemento pensado em doses, naquilo que a gente precisa, e esse suplemento nós pensamos exatamente para esses pacientes que estão fazendo o uso das canetas, né, que são os análogos aí de GLP-1. Por isso que o Nutrimais a gente fez até um trocadilho, porque todo mundo já conhece o Nutrimax, graças a Deus, né? Sim. E como uma das questões da deficiência nutricional também é a queda capilar, o Nutrimais, além de auxiliar nessa questão da queda, ele favorece essa reposição de ir aos outros. Então, realmente contribui muito para que a gente consiga ter essa saúde capilar otimizada, mas acima de tudo, todo o bem-estar do organismo, né? Então, foi realmente estrategicamente pensado, porque é um primo do Nutrimax um pouco mais amplo, talvez, né? É isso aí, Sofia. Vamos falar de agora, ok, falamos da suplementação de vitaminas, minerais, a importância do uso de quem está fazendo, né, o uso de análogos aí das canetas emagrecedoras, e vamos falar de mais um produto ou um ponto que a gente tem que cuidar quando a gente está usando, né? Eu acho que assim, é uma coisa que é importante reforçar, que a gente vai falar talvez de várias coisas, porque muitas pessoas têm muitas queixas diferentes. Assim como se, por exemplo, eu tenho alergia de pirona, eu não posso usar e eu uso tranquilamente, a mesma coisa é com as reações. Então eu posso usar o Mounjaro, o Ozempic, enfim, Tirzepatide, qualquer outra coisa, e a gente não tem nenhum tipo de reação. Mas outras pessoas podem ter vários tipos de reação diferente. Então, assim... E depende muito da dose, exatamente. Né? E do gerenciamento como todo. Então, pode ser que você tome e não tenha nada, precisa usar só o básico, que é realmente uma questão de uma vitamina que sempre é importante, sim. Uma manutenção de massa muscular, mas pode ser que você tome e tenha vários tipos de colaterais. Então, é importante que você absorva disso daqui o que é pertinente para as suas reações, para o que você apresentar de manifestação, para o que você tiver de necessidade. Então, acho que os pontos principais seriam sempre a reposição de micronutrientes, né? O gerenciamento de massa muscular, que eu acho que é o segundo ponto mais importante, e o cuidado intestinal, porque eu acho que são os três mais comumente associados. Mas todo o restante que a gente agregar por aqui, você só vai usar realmente se você precisar. Mas não pense que você precisa cuidar de tudo para você ter um bom aproveitamento. Os pontos principais são, sem dúvidas, a questão nutricional, a questão do intestino e a massa muscular. Então vamos falar um pouquinho de massa muscular? Então vamos. A massa muscular, né, é importante a injeção de proteína, é sempre importante a atividade física, né, atividade física, de água. Com certeza. Mas a gente tem algumas coisas que pode também ajudar nessa manutenção, né? Então vamos começar a falar de um produto, vamos falar do Body Balance, que é uma proteína que é do colágeno, né, um peptídeo de colágeno, mas esses aminoácidos... De origem animal, né, Ana? De origem animal, mas que esses aminoácidos, eles são específicos para músculo. Então ele pode usar em sarcopenia, para pessoas que estão perdendo massa muscular, às vezes uma pós-cirurgia, acamado, está doente, mas nesse caso também do uso dos análogos, ele também entra e é muito importante. E qual que é o grande diferencial? Vocês vão falar, mas Ana, eu posso usar o whey? Claro que pode, mas a gente tem também muitas pessoas que têm intolerância à questão do leite.
apetite. Então, o próprio análogo, ele já dá uma sensação de estufamento por conta que ele diminui, né, o esvaziamento ali do tempo do alimento no estômago. Por isso que a gente fica com sensação de saciedade. Mas a proteína, ela também ajuda também na saciedade, tá? E ela vai ajudar na parte muscular. Enquanto que o whey dá esse estufamento também em alguns pacientes. E o Body Balance não. E o resultado dele, comprovado por isso, é 2 vezes superior ao whey, né? Então, Sim, ele também... uma quantidade menor de ingesta, sem exatamente. sabor, né? Isso é importante então, também. além dele trazer um efeito semelhante e superior, ele tem menos desconfortos também. E sem alérgenos, porque muitas pessoas têm a intolerância à lactose, à proteína, enfim, assim por diante. Então, ele é bem seguro para essa parte. Eu não esqueço uma explicação que eu acho que faz muito sentido quando a gente reflete sobre isso. Que você vai perder peso com o análogo, com a canetinha que você utilizar, mas muitas vezes esse peso é de massa muscular. Então vamos supor, não todo mundo, tá? Mas considerando um caso geral, você perdeu ali 20 quilos de peso. Desses 20 quilos, certamente metade, pelo menos, é de massa muscular. Então, se você perdeu 20 quilos, 10 quilos são de massa muscular. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? Para que você perca realmente bastante peso, ou peso suficiente, mas que seja gordura e você mantenha massa muscular. Então, quando a gente utiliza um Body Balance ou um Pep Strong, que é o próximo que a gente vai mencionar, não quer dizer que você não vai perder nada de massa, mas quer dizer que você vai preservá-la ao máximo e que você vai evitar que seja o mínimo possível de perda. Então é bem importante olhar isso. Bem direcionado para essa necessidade, a Farmavida tem esses 2 ativos, mas a Farmavida desenvolveu o aminoaporte. Sim. O aminoaporte. Por quê? Quando você usa essas proteínas, elas são pequenas. O que é proteína? É um conjunto de substânciazinhas chamadas aminoácidos que vão compor a formação do músculo, né? Então, por isso a massa muscular que a gente fala. Quando você coloca já esses aminoácidos prontos, como é o aminoaporte, então ele é uma composição de alguns aminoácidos essenciais para a formação, já está prontinho ali. Sim. Tá? Então, um sabor delicioso, fácil de dissolver, e ele vai ajudar também, assim, de uma forma bem rápida, eu não gosto de tomar um whey, eu não gosto de tomar o Body Balance. Então, há uma sugestão também, o aminoaporte, ele vem para essa necessidade. E os estudos também mostram que os aminoácidos são superiores ao whey em questão de ganho e manutenção. Sim, porque já estão prontos. Então, assim, ali, não né? que o whey seja ruim. Não, de maneira alguma. Mas, assim, já tem coisas melhores. Tanto o Body Balance quanto o aminoaporte. Os estudos mostram que um bom blend de aminoácidos e esse colágeno específico para massa muscular, que é o Body Balance, são superiores ao whey protein em questão de ganho e manutenção de massa muscular. Então, o aminoaporte também é um suporte interessante. E você pode intercalar também, né? Pode usar um pouco Body Balance, até pra não enjoar, para conseguir, enfim, intercalar, você pode também, é super possível. E o Pep Strong, que é o último, talvez, que a gente gosta de mencionar para essa finalidade, ele foi um dos últimos lançamentos para essa questão de massa muscular. Então, ele vem como uma estratégia bem interessante para a gente conseguir favorecer esse ganho de massa, essa manutenção de massa muscular. Tem se falado muito de peptídeos na internet, não sei se todo mundo tem ouvido, mas assim, tá todo mundo falando sobre isso, o que é isso, o que não é, e o Pep Strong talvez é um dos grandes representantes disso, que ele é realmente específico para essa questão, tem uma boa ação para composição corporal através da manutenção de massa, da redução de gordura, e acho que assim, se você pensa, nossa, eu quero usar o que é melhor para isso, talvez seja ele, que é o mais moderno para essa questão. E nós fizemos o quê? 3 farmacêuticas de novo pensante. Fizemos na forma de sachê, né, Ana? Com 3 sabores para você não enjoar, para você variar no dia a dia. Hoje eu quero um saborzinho disso, né? Ou esse. Então, gente, é isso. A facilidade de farmas, né? Para que você tenha resultado, para que você não fuja da complementação, da suplementação para otimizar o seu resultado. É isso, pessoal. Agora vamos falar de um outro ponto. É muito comum também as pessoas que fazem uso das canetas terem náuseas, né? Enjoo. Isso é um efeito colateral até que esperado do uso desses tipos de medicamento. E pensando nisso, nós poderíamos falar aqui uma formulação que nós pensamos. Quer falar um pouquinho, Elisa? Que é o quê? Gengibre,
com Sim, B6, não é vitamina isso? B6. Mas, gente, o gengibre, a gente é apaixonado, né? A fitoterapia, É porque um ela que até traz... as grávidas podem usar, é o Sim. rei de todos, basicamente, Isso, né? então, o gengibre ele tem muita utilidade, é uma padronização do gengibre especificamente, e com essa é uma das indicações. É para refluxo, Termogênico, termogênico, tem digestivo. muita indicação, mas nessa questão das náuseas, ele tem assim um favorecimento da diminuição desses sintomas e junto com a B6. Mas a B6 tá como piridoxina, não é isso? Isso. Fosfato. Então, a forma ativa também da B6, para que você tenha resultado. Então, tem que tomar, quer tomar canetinha? Perfeito, mas use algo também que Se porventura sentiu sentir desconforto, desconforto, então use o gengibre, que além de tudo, já vai ajuda a criar mais diminuir- gordura aí no processo, Isso, vai né? diminuir todos esses sintomas e tá tomando um ótimo produto. E algo assim bem especial é que ele, gente, é um produto natural. Natural. Então, para não ter que tomar um outro medicamento Sim. químico para isso, né? Essa é uma opção muito interessante, que é a associação do gengibre com a piridoxina. Perfeito, exatamente. E falando ainda do trato gastrodigestivo aí, a gente chega no Aí, intestino, que daí realmente é talvez um dos pontos principais. Por quê? A própria medicação já traz uma redução da motilidade. Aí você pensa, não tenho vontade nem de beber água. Aí você pensa, não estou comendo nada. Como que vai formar bolo fecal para realmente funcionar esse intestino? Então, eu que atendo as pessoas, realmente assim, 6 dias sem usar, sem ir ao banheiro, 7 dias sem ir ao banheiro, e isso não é normal, gente. Então, assim, além de não favorecer o processo mesmo da composição corporal, do gerenciamento de peso, não é saudável. Você está afetando toda a absorção dos nutrientes, toda a questão de, enfim, todos os processos realmente, Quando né? não, né, Sofia? Já teve pacientes com diarreia. Sim. Tá, então Também não é isso aí, só né? constipação, tem pacientes que soltam o intestino, tá? Isso vai depender muito da dose, da sensibilidade de cada paciente, Sim. né, ao tratamento. Então, a função. Nós já falamos do intestino aqui, né? Já. O que é o intestino, gente? É só o lixinho que vai embora? Não, é ali que nós absorvemos todos os nossos nutrientes. É ali onde se produz triptofano para a nossa saúde mental. E Então, o reverbera em intestino- tudo, né? Reverbera em tudo, reverbera em Todos os tudo, pontos. todos os pontos, tá? Então, para você não pirar também, tem que cuidar do intestino. Então, ativos que funcionem, suplementação de probióticos, que é muito importante, né? Para essa manutenção também dos nossos intestinos. Existem várias coisas que a gente poderia citar, né? Eu acho que, Sim. assim, o normal seria a gente cuidar para evitar que ele fique preso, né? Então, assim, um biointestino que auxilia muito nessa questão da modulação. Fitoterápico, um blend de óleos essenciais Sim. fitoterápicos excelentes. E tanto se você tiver diarreia quanto tiver constipação, porque ele Sim. equilibra esse funcionamento. Um bom mix de probióticos, a gente conseguiria também suplementar e favorecer isso. Mas vamos supor que a crise está instalada, o caos todo está acontecendo, o PEG ajuda muito, né? Sim. Quando o PEG é indicado, quando a pessoa realmente está no ponto, 6 dias, 7 Sim. dias. Então, até que a gente consiga restabelecer toda essa microbiota intestinal através da suplementação dos probióticos, o uso do PEG, ele não é laxativo, assim, irritativo das paredes do intestino, tá? É diferente quando a gente toma laxante, que aquilo irrita a parede do intestino, e aí sim a gente vai ao banheiro. O PEG não, ele faz com que a gente vá ao banheiro, melhorando a motilidade ali intestinal, sem irritar. O que é Questão muito do bolo importante. Ele é seguro né? para Seguro crianças, para pra bebês. criança, Então, pras assim, é uma idosos. coisa que realmente você pode usar tranquilamente, né? Exatamente. Então, o intestino, gente, se você tem uma constipação importante, precisa usar alguma coisa ali para melhorar de imediato. E, em fundo, ir melhorando essa microbiota, né? Sim. Para que a gente possa fazer com que ele volte a trabalhar normalmente, através do uso de um bom mix de probióticos. E o intestino que vai ajudar justamente nessa questão da inflamação que ocorre quando você está desequilibrado, quando o intestino está desequilibrado, Sim. tá? Ou solto,
né, com uma diarreia ali, ou evacuando, às vezes não é nem diarreia, é 3, 4, 5 vezes por dia, que também não é Ou aquelas normal. fezes sem formato também, Sem que não fica formato, bonitinha. não fica bonitinho. Então, e o PEG quando você está constipado, que aí você também tem que evacuar para que a vida continue, né, gente? Sim, com certeza. Com E reduzir certeza. desconfortos também, que também contribui para essa Desconforto, questão, lógico. né? Mas é realmente esse cuidado. E mais uma vez, não precisa usar todos de uma Todos, vez, tá? São estratégias. Ah, eu não sei qual que eu posso utilizar. A gente tem sempre nosso time à disposição também para poder Sim. auxiliar. Olha, eu tô com isso, isso, isso. Olha, você pode começar por aqui, por lá e assim por diante, porque não tem que pensar que só tudo, usando tudo que você vai ter um efeito. Se você usar um, se você usar o outro, todos eles têm o seu poder, têm a sua, Tomar necessidade. canetinha não vem com uma mala, né? É, Não é para você encher a mala de suplementos ou de complementos. Cada um tem a sua necessidade, por isso que é importante ter um acompanhamento, de ter tanto do profissional que prescreve, quanto o suporte de outros profissionais, quanto nós, enquanto farmacêuticas, para que otimize, né, Ana, o resultado e sofra menos nesse período. sim, com certeza. Tá? E tenha, assim, tendo esse suporte, o resultado vai ser otimizado, você vai perder menos massa muscular e vai ter algo mais por muito mais tempo. E eu acho que é importante reforçar também que muitas vezes as pessoas podem não sentir nada, mas não quer dizer que não tem nada acontecendo. Sim, Então, assim, eu não tô sentindo nada, tem que usar vitaminas mesmo? É importante, porque assim, não tem que esperar o cabelo despencar para você começar a refletir que o cuidado precisa existir, né? sim. Meu intestino tá funcionando a cada 2 dias, mas ainda é normal, não é? Por que você vai esperar chegar no 6 para cuidar? Então, assim, sempre se atentar ao que está acontecendo, se é o que acontecia antes, e mesmo por exemplo, o cabelo não tá caindo ainda, mas eu posso prevenir isso. Então, algumas coisas que você tem que se atentar, que só de você estar nesse processo já podem acontecer. Então, assim, prevenir antes de chegar numa situação que fique difícil de O controlar. Né? medicamento está agindo. Sim. Tá? Então, tem pessoas que não sentem nada mesmo. A gente conversa, tá tudo tranquilo. Tá, mas como que tá esse metabolismo, né, que tá acontecendo ali? Certo? Então, perder peso é consequência e vai acontecer. Não tem, porque o caminho é esse. Sim. Tá? Então, tô tomando por outra necessidade, ou por uma esteatose hepática, ou por controle glicêmico, certo? Mas, em contrapartida, vai acontecer a perda de peso, e principalmente através da massa muscular, Sim. da perda. E como eles falou da questão agora de esteatose, vamos falar um pouquinho de fígado? Com certeza. Todos esses medicamentos são metabolizados no fígado, né? Isso é claro. Isso às vezes a gente pode, como que eu posso dizer assim? Negligenciar e dá muito trabalho para o nosso sobrecarregar Isso. essa palavra, sobrecarregar o nosso fígado. Para isso também nós pensamos em algum suplemento para isso, né, Sofia? Exatamente. A gente tem alguns ativos que eles têm essa proteção hepática muito forte, né? Sim. Silimarina é incontestável o poder que ele tem para essa questão de proteção hepática. E a gente pode associar algumas outras questões que também contribuem muito para esse ponto. Mas, assim, realmente entender que a proteção do fígado para poder evitar descontroles e até contribuir para a melhora do prognóstico, porque muitas pessoas que estão sobrepeso, que estão obesas, têm uma esteatose, têm uma gordura hepática, assim dizendo, né? Então, assim, é realmente esse foco para evitar a sobrecarga e para também contribuir para os benefícios que vão acontecer. Gente, vocês sabem que é esteatose hepática não alcoólica? Hã? Lembra lá do franguinho que tem o fígado todo cheio de gordurinha por cima, aquela camadinha amarelinha por cima? Que a gente então nem come, imagina só, que a gente tira aquilo lá, ou do outro animal, é isso, é gordura grudadinha em cima do fígado. Quando e não, é a gordura mais perigosa, a né? gordura mais perigosa. E quando não, lá enfiada dentro, desculpa o modo, né? Mas ali, entrelaçado dentro das moléculas, das células hepáticas. Então, tadinho do fígado, ele se regenera, tá? Ele tem esse poder de regenerar as células, tem, graças a Deus, tá? Mas nós precisamos ajudar. Não é por isso que a gente tem que abusar, né? Não podemos abusar dele. Então, por quê? O fígado, ele metaboliza tudo, tá? Medicamento, acho que 90% é fígado que metaboliza. Sim. Né? Alimento, as vitaminas,
são metabolizadas para depois serem absorvidas, passam pelo fígado. Então, ele trabalha demais. E é importante reforçar também a questão do consumo de álcool versus o uso das canetinhas, né? Sim. Porque também tem uma coisa que a gente sabe que muitos pacientes me dizem que diminui a vontade também, porque parece que silencia essa vontade das coisas de comida, de bebida, até mesmo de compras, já me falaram. Então, assim, a tendência é que não tenha essa associação, mas é muito perigoso associar. Então, se realmente vocês pensarem, nossa, vou tomar só uma cervejinha hoje, vou só uma coisinha hoje, será que seria interessante? Porque eu acho que é bem importante que o fígado já está sofrendo, já está um pouco mais sobrecarregado, para a gente poder evitar a fadiga, né? E aí vem as farmas de novo, né? Fazer o quê? Então, silimarina, como a Sofia falou, o NAC, a N-acetilcisteína. Gente, todo mundo toma N-acetilcisteína pensando na... Mas ele tá bem famoso agora também, bem famoso, mas ele é tá orgulhoso. Ufa, finalmente fui reconhecido. Um poderoso suplemento, antioxidante. Ele limpa o nosso corpo, né? Eu falo que ele tira as cacas do nosso corpo. Suplemento, assim, que graças a Deus que lembraram dele, né, Sofia? Então, nós temos o Desmódio, né, Ana? Que é o Desmovit, que também, assim, ele equilibra as enzimas hepáticas. Sim. Né, as transaminases, né, do fígado. Então, é algo que nós precisamos também prestar atenção. E mais uma vez, não chegar na esteatose moderada, severa para cuidar, né? Viu que tá ali, geralmente quando se usa um medicamento mais intenso, já faz um acompanhamento mais pertinho, assim, né, da parte hepática. Mas se viu que tá ali no limite, já é um pontinho de alerta. Vamos cuidar, vamos realmente proteger esse fígado. Então, as canetinhas têm esse foco também de cuidado, né, de indicação, mas em contrapartida, podemos também ajudar o fígado ali com esses suplementos, com essa suplementação, essa complementação, né, Ana, para fazer com que ele funcione melhor. Ok, vamos falar um pouquinho dos extras. O que a gente pode... Nossa, tem bastante os extras, também, né? Desde que não deixa de ser tão importante ou menos importante, mas eu acho que se eu pudesse enumerar, assim, o primeiro suplemento também que eu acho que não pode faltar durante esse processo, e não só esse processo, né, durante a nossa vida, é o magnésio. Com certeza. Né, gente? O magnésio, ele está envolvido a gente costuma dizer que o magnésio centenas, né? Ele é o orquestrador do nosso corpo. Porque quando eu me formei, Ana, falavam 300 reações. Agora, já passou 10 anos, já está mais de 700. Então, imagina, em 10 anos só de sono que vai trabalho, coitadinha. Gente, porque o magnésio, tudo que o nosso corpo precisa trabalhar, ele precisa estar presente. Não dorme, usa magnésio. Usa magnésio. O intestino não funciona, magnésio também pode utilizar. Dor no corpo, magnésio. Então, olha a importância do magnésio, tá? Então, eu acho que se a gente aqui podia dar uma dica também, o uso do magnésio associado é de extrema importância, porque como a Sofia falou, 700 reações que nós conhecemos, né? Mas ele está envolvido em tudo que o nosso corpo precisa trabalhar, a gente precisa de magnésio. Se o cálcio tem que entrar no osso, para deixar forte, magnésio. Se o coração bate, magnésio. Se a gente pensa, dá-lhe magnésio. Dá-lhe magnésio. Então, precisa. Bom, pensando nisso, nós temos o Magnífico 4, que são 4 magnésios juntos, que atuam em várias ações do nosso corpo, principalmente sono também, disposição. Gente, às vezes você tá meio para baixo, toma magnésio, olha que diferença que faz. E que não só de perder massa muscular, já afeta a parte também, né, da resistência. E tem o de malato que contribui muito para isso. Então é um blend onde o magnésio, qualquer forma que você fizer reposição de magnésio, você vai ter todos esses benefícios, os 700 mais. Só que tem as formas específicas para cada uma das finalidades, né? Então quando a gente coloca um blend de magnésios, vem cada um com o seu benefício específico, assim dizendo. Porque é um raciocínio, né, mais lógico, mais rápido. Treonato tem que ter. Você vai ficar magérrima, saudável, você tem que ficar com a mente boa também, certeza. Né? Com certeza. Um ponto que eu queria colocar, meninas, pra gente conversar um pouquinho, vamos falar que quando a pessoa tá perdendo muito peso também, ela entra numa fase de flacidez. Sim. Né? Ela pode entrar em flacidez. É claro, vamos trabalhar a massa muscular para que isso seja minimizado. Ficou até muito famoso o rosto de Ozempic na época, Exatamente. Né? Por que as pessoas falam, é o rosto de canetinha? Porque a gente perde até a gordurinha do rosto, tá? E pensando nisso, o que nós podemos suplementar?
peptídeos de colágeno. Mas aí são outros, tá? Aí já é outro. É um peptídeo, como Mais nós falamos, específico para a pele. da pele. E aquele era para o músculo, e agora nós estamos falando um para a pele. E nesse produto nós associamos também ácido hialurônico, tem zinco, tem várias outras substâncias. Alta-fructina. Um poderoso antioxidante, Isso. que é para ajudar também a gente manter a flacidez. Vitaminas, nós estamos falando do Colagênio. colagenin, né? Que é um peptídeo excepcional. Na verdade, gente, ele é um 360. Ele atua em vários pontos, né? Não somente no rosto, né? Na pele, né? Mas cabelo, unhas, músculo, mas ele tem um foco, a gente deu um foco mais específico para a pele. E tem um sabor delicioso, né? Sim, então isso Fácil de dissolver e ajuda muito, muito, muito. E é uma delícia. eu sempre falo que a nossa pele, ela precisa de comidinha para dentro e Sim. comidinha aqui fora, porque a pele é um órgão, como qualquer um. Para isso a gente Aliás, o mais melhor, né? extenso de O maior. todos. Mais extenso. Nós desenvolvemos um creme também, pessoal, para ajudar. E nele tem vários ativos que vai trabalhar esse estímulo de colágeno, vai trabalhar esse vezinho que também a gente vai perdendo com a idade e com o emagrecimento, tá? Vai hidratar, que é muito importante. Então, para a gente tratar dentro e tratar fora, esse cremezinho vai ajudar bastante junto com o colagenin. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula, porque essa é a Queen da pele, tá, gente? A rainha master da pele. Agenda. É que é algo que eu gosto de estudar. Vocês sabem que eu gosto de estudar pele, desenvolver produtos para isso. Então, esse creme aqui, ó, top. Gente, ó, vocês estão nesse bate-papo conosco, quando eu falo aqui, são 3 farmacêuticas. O farmacêutico é um profissional que ele olha o paciente por um todo, né? Ele não, por isso que a gente tem tantas sugestões de cuidado. Então, a Ana vem aqui, nós estamos falando de pele, de um colágeno específico para pele, a Ana já vem com produto de dermato, né, de dermocosmético, na verdade. A gente tem que aprender sobre tudo, porque a gente tem que cuidar de tudo, porque tudo conversa com tudo, né? Tudo conversa com tudo. Nós somos um inteiro. Sim. Tá? Então, o farmacêutico ele tem todo esse olhar. Tá? Então, quando a Sofia fala Nutrimax do cabelo, tal, que é um. Gente, vocês não têm noção do que é esse produto para cabelo, tá? E a nossa poderosa Sofia fala com tanta propriedade, né, Ana? É isso. Então, é esse olhar. É esse olhar que o farmacêutico tem, de olhar você por um todo e para cuidar, tá? Nossa função. E olhar para você pensando em, não desrespeitando que a gente vive Tem os medicamentos, outros, mas assim, eu falo, pensando nos suplementos, em você realmente tentar evitar o medicamento quando ele não é necessário, né? Isso, e não respeitando também outros profissionais. Sim, com porque certeza. Todos se complementam. Com certeza. Só que o farmacêutico tem esse olhar holístico, né? E pensando nessa parte que evite ao máximo a medicação Sim, convencional, porque isso. assim, não que ela não seja importante, mas a gente pode tentar caminhos antes delas, para evitar alguns colaterais. Mas assim, está por diante. usando, nós estamos falando aqui dos análogos, então o que a gente pode? Então o farmacêutico tem esse olhar, ó, toma isso que vai melhorar isso, não vai deixar que isso aconteça, né? Então, isso é muito estudo, tá? Não é balela, é estudo, Sim. é informação que nós temos, né? E que a gente vem trazendo para vocês. Ai, que bate-papo bom, né? Isso mesmo. Então, Vamos vamos dar para mais sequência. um produto. Vamos falar um pouquinho, gente, de algo também que a gente deixou aqui no final dos extras, mas que não pode faltar, que é a creatina, né, Nossa, meninas? Exatamente. Creatina, eu lembro que quando eu comecei a estudar, massa muscular, força pro treino, agora, coitada, também já faz tudo, tá? Já foi, já desde, enfim, todas as Que fases bom da pessoa. que existem os estudos. Graças a Deus. Graças a Deus, que vão. E tem muita coisa ainda E eu para acho- chegar da creatina, muito Sim. estudo da creatina. Ela é um dos suplementos mais estudados, não é à toa, né? E eu acho que, assim, além dela favorecer muito essa questão da massa muscular, de não reduzir sua força para treinar enquanto você usa, né, o Sim. análogo, ela também contribui muito para essa parte da disposição, porque muitas pessoas relatam uma fadiga maior, porque, assim, você não tá comendo muito bem, você não tá treinando legal, não tem muita, tá perdendo massa muscular, então é comum que você perca energia também, né? É isso. Então vamos aproveitar o gancho, Sofia, falando de energia, disposição. Um outro produto que nós não podemos deixar faltar durante a nossa suplementação, então, estamos falando hoje de, né, análogos das canetinhas, mas isso serve também para a vida, tá? Para a vida. É a coenzima Q10.
Coenzima Q10, pessoal, e vocês me ajudam aqui, ela dá energia celular. E enquanto a gente está usando as canetas, né, os análogos, realmente é um dos efeitos comuns também de relatar que a gente fica mais cansadinho, fadigado, não tem muita disposição. Então, a associação da creatina com coenzima é excelente para isso, tá bom? Então, nós temos a coenzima normal, na forma de cápsula, nós temos o Maxolve, que é aquela coenzima em gotinhas, que ela tem uma tecnologia que ela é mais biodisponível no nosso corpo, tá? Então, é uma opção também muito inteligente, interessante também para a suplementação de coenzima. É importante reforçar também que a gente consegue mudar as formas farmacêuticas, né? Porque, por exemplo... Eu ia comentar agora, porque, gente, às vezes, eu não quero tomar creatina, tem que dissolver, tem que fazer isso. Não quero... Gente, nós temos as creatinas de tanto goma, pasta, de goma, de pasta, de caramelo. Até porque às vezes é difícil, porque você tá tomando, não tá comendo muito, tem a náusea, então às vezes a cápsula é difícil mesmo, né? Isso, então, o assim, pó também é difícil, mas a gominha... Aí você toma depois de uma refeição. Vira até uma sobremesa. Vira até uma sobremesa. Ou caramelo, que é uma tentação. É mesmo. Então, e é creatina. Sim. Tá? São formas farmacêuticas diferenciadas para você ingerir o teu suplemento de uma maneira leve, gostosa e saudável. Sim, com certeza. E acho que o último ponto, assim, antes da gente falar do que você faz para sustentar esses resultados, é o ômega, né? Que acho que do abecedário todo ele abrange também. Eu sempre falo para os pacientes, sobrou um dinheirinho todos os meses, compra um ômega. Então assim, todos os meses da tua vida que você precisar, você pode tomar ômega 3. Nós temos um bio-ômega, que é uma forma de apresentação, que ele é uma concentração muito boa, tá? E não tem gostinho de peixe, aquela coisa que às livre vezes de tem metais livre pesados. de metais pesados, tem vários selos. Então é uma pedida. Eu quero tomar um bom ômega, bio-ômega. É isso. Mudou a inflamação, otimiza a saúde cardiovascular, melhora a parte cognitiva e assim por diante. Exatamente. Mas aí tá bom, utilizei, fiquei plena, passei pelos desafios todos. O que eu faço pra sustentar isso? Porque aí é a parte difícil, né? Porque eu falo, gente, tem que fazer dieta, comer certinho, treinar todo dia da vida. Tem, é isso mesmo. É isso. Faz parte. E aí você não tem mais o amparo dessa canetinha, desse análogo, enfim. Como que a gente sustenta isso? Além de cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, tem suplemento para isso também. Então, o que a gente poderia orientar que as pessoas utilizem para evitar esse reganho, ou tentar ao máximo evitar, e também favorecer um desmame mais saudável, né? Qual essa estratégia a gente pode pensar aí? Eu vou começar a falar um pouquinho do Akermat. O Akermat ele é derivado da pimenta, então a contraindicação dele é para quem é alérgico à pimenta. Mas o Akermat, ele também age no GLP-1, porém de uma forma endógena, como se ele estimulasse o nosso corpo a produzir, dando também tudo aquilo que faz. Não podemos dizer que é na potência das canetas, sim, né? Porque... Mas assim, quando eu tomei, eu também vomitei, tive náusea de tão bom que ele é também, tá? Ele tem, claro, cada um tem uma resposta, né? Mas ele estimula GLP-1, consequentemente ele ajuda a gente na saciedade, porque aí a gente vai estar tirando o químico, né? Que é na forma da caneta. Então a gente precisa começar a entrar com algo, porque senão a gente vai querer mergulhar numa piscina de comida. Toda privação gera a compulsão. Sim, exatamente. Toda restrição vai depois ter essa compulsão. Então, o Akermat é uma boa opção. Tem o Slim Pro também, que age da mesma maneira, é uma outra fonte natural também, mas ele faz todo o mecanismo da GLP-1, dos agonistas. E junto com ele, nós associamos o Slim Green Coffee, que é o café verde, para estimular a perda, porque ele estimula você continua perdendo, peso e controla toda essa questão da saciedade. Você come menos, né, também, e também gasta mais energia, porque o café verde, ele tem essa potência de aumentar o metabolismo. E nessa mesma pegada teria o Sacia Mais, que é a associação de Caroline, Morosil e algumas outras coisinhas também, né? Que o Morosil é um
consagradíssimo. Redutor de medidas. Redutor de medidas. Seguro para todo mundo. Seguro para qualquer pessoa. Um poderoso antioxidante. Já Ajuda no fígado. Tá? Também tem indicação para esteatose. E nós desenvolvemos o Carolim junto com o Morusil. Gente, com sabor, é pó. Você dissolve, fica na forma de cápsula também, mas o pó, ele ficou delicioso, o saborzinho de laranja, né? E o Carolim, ele dá saciedade mecânica. Ele aumenta em até 70% a saciedade. Ele aumenta até 70% a saciedade. Então, você acabou de preparar, toma. A gente tem relatos de 5, 6, 7 horas de saciedade. Então, é um ótimo complemento, certo? Para que Pra você manter os resultados. manter os resultados naturalmente. Além do picolinato de cromo Sim. também, que, gente, Já é figurinha carimbada. é carimbadíssimo aí em questão da compulsão, principalmente para carboidratos doces, né, Sofia? Então, gente, tem tudo, né? Eu acho que nós falamos de tudo. Pode estar tranquilo que você está bem amparada. Estamos chegando nesse final, né? Quer fazer alguma consideração? Eu acho que é importante dizer que usar ou não usar é uma escolha muito particular. Mas eu acho que é importante a responsabilidade. Eu vou usar para perder 3 quilos. Acho que não seria o melhor caminho, porque mexe com muitas coisas que você não precisaria, né? Alguns que nós falamos hoje Já poderiam ajudar. sem ser É um caminho que, assim, você vai ter que treinar, você vai ter que comer direitinho, independente de usar ou não. Ele é um facilitador. Eu vou ter que fazer uma bariátrica. Não, aí você pode tentar a canetinha, que realmente os impactos são menores. Mas, assim, usar com responsabilidade, usar com acompanhamento, entender o que o seu corpo dá de sinal para você poder gerenciar e realmente ter um bom aproveitamento para você falar, não, valeu a pena o investimento, que não é baixo, e valeu a pena os resultados que eu tive com isso, né? E eu acho buscar apoio, né? Além de ser os pacientes, hoje nós falamos do uso, né? Estratégias para melhorar, potencializar o resultado das canetas, mas também tudo isso que nós falamos, existem as pessoas que não querem usar caneta, que querem uma opção natural, ou aquela que tem, né, uma meta menor, ou aquela que não quer usar. Não tem o financeiro E também. eu ia falar, até a meta tem a questão também. financeira, que nós sabemos que o uso de canetas não é barato, né? Então, tudo isso que nós falamos também serve para aqueles que não querem utilizar, que seja por qualquer motivo, e todas essas opções servem também para esse paciente. Exatamente. É isso. Então tá? é isso, Então, né? hoje nós agora estamos finalizando essa volta triunfal. Essa volta triunfal. Esse bate-papo gostoso entre farmacêuticas. Pro uma cuidado, dica. hein? Tudo isso que nós falamos, você encontra lá no nosso site. Exatamente, né, exatamente. Então, no nosso site. Tem uma aba. Se precisar de uma ajuda, tem o suporte do chat, do WhatsApp, enfim. E a gente está sempre com as nossas redes sociais disponíveis para isso também. Seja a rede exclusiva do Podcaps ou as nossas particulares também, né? É isso. É isso. Até a próxima, pessoal. Beijo.